E aí, pessoal, tudo bem? Então, de antemão agradeço a sua companhia por mais esse nosso encontro, né? Hoje a gente vai fazer a resenha de um livro extremamente relevante, Rússia, de Anthony Beevor, Guerra Civil, Revolução e Guerra Civil, né? Eu venho falando desse livro faz tempo e finalmente a gente vai fazer essa resenha, né? Um livro muito difícil de ser lido. Se você, a galera aqui do canal está cansada de conhecer o Anthony Beevor, né? Tem várias resenhas, mas se você caiu de paraquedas e não conhece ainda, aproveite para se inscrever no canal. E tem uma playlist no canal com várias resenhas do Anthony Beevor, né? Inclusive um vídeo só de apresentação do escritor, né? Um historiador extremamente relevante para os dias de hoje. E eu lhe convido a assistir. De repente pega o domingo aí, faz uma maratona aí nessa playlist. Melhor do que maratonar aquela série que você nem tá gostando tanto, né? Tá assistindo assim só para ver o que é que vai acontecer, né? Melhor fazer uma maratona num vídeo de uma playlist história extremamente relevante do escritor fantástico. Então, de antemão, eu digo que esse livro não foi fácil de ser lido, né? Porque eu leio bem inglês, eu estou com a edição americana aqui, uma edição maravilhosa. Apesar de eu ler bem inglês, sempre requer mais atenção. E as informações da Guerra Civil Russa, elas são muito picotadas, né? Muito pulverizadas, não tem uma sequência lógica, assim como a Segunda Guerra Mundial. Então eu tive que ter muita atenção para ler esse livro. Acabou atrasando um pouco a resenha, mas o livro está lido e a resenha é feita com carinho aqui para você que acompanha o canal, né? Então, vamos dar uma contextualizada histórica primeiro nesses eventos, né? Esses aqui foram os eventos que definiram toda a história do século XX, inclusive tudo que está acontecendo hoje, né? Talvez seja a peça-chave mais importante para se entender a geopolítica do mundo que a gente vive hoje, né? Então, assim, vamos dar uma contextualizada, né? Final do século XVIII, século XIX, começo do século XX foi a era das grandes revoluções. Começou com a Revolução Francesa, depois a Revolução Americana, né? E ao longo do século XIX vários países foram proclamando independência, inclusive o Brasil. E, na realidade, os regimes, aqueles modelos de sociedade engessada, os regimes absolutistas, as monarquias, elas foram caindo, né? O mundo estava cansado já desses regimes rígidos, e ao longo do século XIX, começo do século XX, esses regimes foram caindo a partir de revoluções motivadas por ideologias diversas, né? E na Rússia já vários grupos revolucionários já atuavam na Rússia já durante o século XIX, né? Motivados principalmente pelo marxismo, né? Em 1850, o Marx e Engels publicaram o Manifesto do Partido Comunista, que serviu como base ideológica de grupos revolucionários no mundo inteiro, né? Mas na Rússia principalmente. E o caldeirão fervia na Rússia, né? Assim, as tensões foram aumentando, né? As relações de trabalho na Rússia, elas ocorriam sob o regime da servidão, né? Mas estava se caminhando para um progresso. O czar Alexandre II extinguiu o regime da servidão, deu o primeiro passo para se progredir em relação às relações de trabalho do campesinato, né? Mas esse mesmo czar foi vítima de 7 tentativas de assassinato e uma delas deu certo, por um grupo revolucionário. Explodiram uma bomba perto da carruagem dele, ele desceu para acudir as pessoas, explodiram outro, dividiu o corpo dele em 2 pedaços. E esse assassinato, naturalmente, é, contribuiu para uma radicalização, né? O seu filho, que assumiria a Rússia logo em seguida, capitaneou uma perseguição implacável aos revolucionários. E a coisa foi escalando dos dois lados, né? Foi radicalizando e escalando dos dois lados. E, e a gente caminha aí para o começo do século XX, né? Estou tentando resumir de acordo com a ordem cronológica, para dar uma certa lógica, essa contextualização. E o começo do século XX explode a guerra Rússia e Japão, né? Foi a época da construção da Transiberiana. Naquela época, o transporte era uma dificuldade muito grande. A Rússia é um país muito proporções continentais, né? Então eles construíram uma rodovia ligando São Petersburgo a Vladivostok, os dois extremos do país. Essa rodovia, parte dela passava por território chinês. E acabou gerando um conflito de interesse com o Japão. Resumindo, Japão e Rússia entraram em guerra.
E a Rússia perdeu a guerra para o Japão, né? Perdeu a guerra para o Japão, e isso em 1904, finalzinho de 1904, 1905. E essa guerra mergulhou a Rússia num período de carestia, né? Teve um impacto econômico grande na Rússia, até porque as vias de distribuição de alimentos foram utilizadas para abastecer os exércitos, e houve uma dificuldade na distribuição de alimentos, né? Então esses começaram a ter levantes populares. Em janeiro de 1905, teve um levante popular célebre, que passou a ser conhecido como Domingo Sangrento, né? Um levante, um evento cercado de controvérsias, né? Em tese, a notícia que se espalhou pelo mundo na época foi que teve uma reunião, um protesto numa praça em São Petersburgo, e o exército czar teria reagido a tiros e matado milhares de pessoas, né? Na realidade, 96 pessoas foram mortas, e existem controvérsias sobre o caráter pacífico desse levante, dessa manifestação, né? Existem várias evidências que o governo imperial japonês, através de espiões, financiou esse levante, que grupos revolucionários armados estavam entre a multidão e provocaram essa violência lá, fizeram iniciar essa violência, e acabou terminando essa tragédia, né? 96 pessoas foram mortas, mas esse Domingo Sangrento foi a semente, o embrião da Revolução. A partir desse Domingo Sangrento, a temperatura aumentou muito na Rússia, né? Caldeirão fervilhando, eles criaram a Duma, né? O parlamento, então algum progresso teve, mas logo depois uma perseguição, voltaram a perseguir os revolucionários, o Trotsky foi preso, depois teve que fugir, o Lenin já morava, o Lenin sempre foi financiado pelo governo imperialista alemão, né, que queria enfraquecer o regime czarista, e o Lenin foi morar na Europa, e eles se espalharam pelo mundo, né, foram perseguidos, isso em 1905. Então a gente avança uma década, e eclode a Primeira Guerra Mundial, né, que a Rússia adentra para defender o seu aliado, a Sérvia, né? E a participação da Rússia na Primeira Guerra provoca uma carestia muito grande no país, né? Contribuindo para aumentar as tensões, né? E gera um descontentamento muito grande entre a população e, perigosamente, entre a base militar do país, principalmente os marinheiros e os soldados, né? E em janeiro de 1917 eclode a Revolução Russa, a verdadeira Revolução Russa, a de janeiro, né? Um levante popular enorme que depõe o czar, até vários generais, aliás, o czar se tornam republicanos, né? Contribui para tirar o czar do poder. E esse levante é extremamente heterogêneo, né? Desde generais czaristas até várias facções de esquerda, a republicanos. O fato é que o czar é deposto do poder e é estabelecido um governo provisório por uma facção de esquerda chamada mencheviques. Mencheviques em russo significa minoria, e bolcheviques, que seria outro grupo, significa maioria. Mas na prática os mencheviques eram a maioria e os bolcheviques eram a minoria. Até aí, até o estabelecimento desse governo provisório, os mencheviques não eram sequer protagonistas. Os bolcheviques, aliás, não eram sequer protagonistas, né? A verdadeira Revolução que foi a de janeiro, aqui depois do czar, que estabeleceu o governo provisório, quem emergiu foi a liderança, foi os mencheviques, na figura do seu líder, o Kerensky, que se tornou o comandante provisório do país, né? Só que os revolucionários ao redor do mundo, com essa Revolução de Janeiro, eles voltaram para a Rússia, né? O Trotsky estava nos Estados Unidos, voltou para a Rússia. O Lenin estava na Alemanha, o governo alemão mandou um trem com o Lenin e vários revolucionários de volta para a Rússia, né? O Churchill se referia a esse trem, diria em um dos seus livros que o governo alemão mandou para a Rússia uma coisa pior do que uma bomba atômica, né? Um trem pestilento, né? Uma peste, uma doença, uma coisa terrível. A pior arma que ele poderia ter mandado para a Rússia foi esse trem com Lenin e os revolucionários. E ele tinha razão, né? Os efeitos são sentidos até hoje, né? E foram terríveis para o país.
de lá para cá, né? Então, o Lenin e o Trotsky reintegrando ao país, né? O Trotsky primeiro tenta articular junto aos mencheviques, e o Lenin, junto com os bolcheviques, que não tinham relevância nenhuma, isso em janeiro, né, no começo do ano, ele começa a articular, puxar várias facções para os bolcheviques. O Lenin tinha um talento incrível, tanto o Lenin quanto o Trotsky, em arregimentar pessoas, né, falar exatamente, identificar exatamente o que as pessoas queriam ouvir, seus mais profundos anseios, e prometer e depois não cumprir, né? Depois executá-los, né? Então eles foram faccionando cada vez mais para os regimes bolcheviques. E ele usou a estrutura dos sovietes, que eram conselhos de trabalhadores estendidos ao redor da Rússia, todos espalhados pela Rússia. Ele usou as estruturas dos sovietes como degrau da sua ascensão ao poder. Então ele começou a articular junto com o Trotsky, ele foi puxando o Trotsky para o lado dos bolcheviques e começou a articular para enfraquecer o Kerensky e puxar o poder para os sovietes, né? Aquela máxima, todo poder aos sovietes. Usando os sovietes como escada da sua ascensão ao poder. E ele foi extremamente bem sucedido porque o Kerensky, embora fosse um líder com oratória incrível, um líder carismático, um bom político, ele cometeu um erro muito grande de leitura da situação, né? Ele se prendeu ao paradigma que existia de que uma vitória militar era sinônimo de força política. Então Kerensky insistiu em continuar na Primeira Guerra e ainda insistiu em ofensivas militares que foram fracassadas para obter uma grande vitória militar na Primeira Guerra e consolidar politicamente os mencheviques, né, dar força política aos mencheviques através dessas vitórias militares. Só que a corda estava esticada demais, né? Os soldados já estavam numa situação de sofrimento muito grande, 2 guerras seguidas, praticamente seguidas, né? Estavam combatendo em condições muito ruins, arriscando a vida. Então ele não poderia ter ter tido uma leitura mais errada da situação. Já o Lenin foi na direção oposta. O Lenin prometeu logo que assim que os bolcheviques e os sovietes assumissem o poder, ele usava muito os sovietes, né, os conselhos de trabalhadores. A primeira coisa que ele ia fazer era tirar a Rússia da guerra. Então, essa visão, essa leitura correta da situação, depois seria conhecido como Realpolitik, né, política real, que é uma forma extremamente pragmática de conduzir a política. E nisso o Lenin teve o seu brilhantismo, né? Mas a gente não pode esquecer que ele era financiado pelo governo imperial alemão, então tirar a Rússia da guerra era exatamente o que a Alemanha queria, né? Então, até o momento de romper com a Alemanha, ele agiu como um perfeito traidor da pátria, digamos assim, né? Então ele foi enfraquecendo o Kerensky e conseguiu tirar o Kerensky do poder e puxar o poder para os sovietes, né? Iria haver uma eleição nos sovietes para se decidir quem seriam os verdadeiros governantes, né? Só que o Lenin, já no poder, depois de tirar o Kerensky, no poder em nome dos sovietes, ele percebeu que as eleições que iriam ocorrer nos sovietes, ele não teria a menor chance. Então ele pegou o pequeno apoio militar que ele já tinha, né, de vários da base militar da Rússia, né, que estava extremamente insatisfeita pela guerra, principalmente os marinheiros da base naval de Kronstadt, no Báltico, e ele usou esse apoio militar para tomar o poder na marra, dar um golpe mesmo na marra, na violência, na tora, como se diz, né? E foi dissolvendo alguns sovietes, eliminando adversários políticos, e traiu completamente o slogan todo poder para os sovietes, né? Isso foi só uma escada que ele usou para chegar ao poder, né? E aí as partes, percebendo o que estava acontecendo, se deflagra uma guerra civil na Rússia, né? E essa parte da guerra civil é que as informações são extremamente obscuras, né? São embaçadas. Você vê que a maioria dos vídeos que a gente encontra no YouTube, principalmente em português, sobre Revolução e Guerra Civil Russa, o cara fala só da Revolução. Quando vai falar da Guerra Civil, resume rapidamente, né? Então, assim,
Essa guerra civil, existe vários mitos em relação à história que foi contada, que esse livro é extremamente útil, né? Esses livros de história moderna são os livros que tiveram acesso aos arquivos soviéticos, né? Então são livros bem mais confiáveis que os antigos, né? Então, começando-se a Guerra Civil, o primeiro mito que a Guerra Civil russa foi executado entre dois lados, né? Bem claros, o Exército Vermelho e o Exército Branco, né? O Exército Vermelho como sendo o campesinato, os operários, e o Exército Branco como sendo os monarquistas que queriam a volta do czar. Então, nada mais distante da realidade, né? Nada mais distante da realidade. Para começar, o Exército Branco, esse termo foi criado pelo Trotsky, né? Inclusive é assim que os comunistas agem, né? Eles fabricam narrativas e começam batizando as coisas, né? E eles batizam as coisas tão bem batizadas que a gente mesmo, a mesma oposição, começa a usar esses mesmos termos que eles criaram, que já definem muita coisa, né? Então, quando ele fala exército branco, dá uma conotação, primeiro, de homogeneidade, e segundo, de elitismo, né? Como se fosse a elite, né? Os monarquistas querendo o poder imperial de volta, e como se o exército vermelho fosse o povo, né? O que não tinha nada a ver, né? O exército vermelho era formado basicamente de militares insatisfeitos com a guerra, né? Seduzidos pela promessa dos bolcheviques de acabar com a guerra e matar seus comandantes e fazer o que quiser, saquear o que quiser, roubar, matar, fazer o que quiser. Esses ex-militares era formado também de prisioneiros de guerra alemão, né? O Lenin, logo que ele assumiu o poder, no começo de 1918, ele assinou o Tratado Brest-Litovsk com a Alemanha, né? Ele era financiado pelo governo alemão, que tirou a Rússia da guerra e cedeu vastos territórios para a Alemanha, né? E uma das cláusulas desse acordo era que os prisioneiros de guerra alemães seriam repatriados, né? Só que eles não foram. A Alemanha armou esses prisioneiros de guerra e os colocou à disposição dos bolcheviques, né? Ou seja, a Alemanha continuou financiando os bolcheviques e ocupou as terras que haviam lhe sido cedidas no Tratado Brest-Litovsk, né? Então esses 300 mil prisioneiros de guerra foram também a base do Exército Vermelho, né? Foram a base do Exército Vermelho. E o Lenin e o Trotsky eles eram muito bons em oratório, em retórica, eles foram arregimentando cada vez mais. Eles estavam sentados no cofre, né? Ali em Moscou e São Petersburgo, e eles foram arregimentando facções, comprando, prometendo vantagens e aumentando o Exército Vermelho. Eles foram extremamente ousados, né, trocando o pneu do carro com o carro andando o tempo todo, né, usando a expressão popular. E já o Exército Branco, que não era Exército Branco, esse nome foi dado pelo Trotsky, né, na realidade o nome do Exército era Exército Voluntário na época, era um exército extremamente heterogêneo, formado por ex-generais do czar, alguns monarquistas, outros republicanos, alguns inclusive que ajudaram a tirar o czar do poder, né, na Revolução de Janeiro. Você tinha forças tchecas, forças polonesas, você tinha facções de esquerda, né? Você imagina isso, o que você ouviu falar que é o Exército Branco, tinha várias facções de esquerda que foram traídas pelos bolcheviques, como os socialistas revolucionários, né, como os mencheviques, né? Então, dentro do Exército Branco, combatendo o Exército Vermelho, tinha muitas facções de esquerda mesmo, né? E então, assim, era um exército completamente heterogêneo, né? Ao contrário do que nos foi dito, né? No que nos foi passado, né? E os principais generais desse exército eram o general Kolchak e o general Denikin, né? O general Denikin atuando com forças pela Ucrânia, a partir do sul, tentando subir em direção a Moscou. E o general Kolchak, ele foi deposto, né, pela Revolução de Janeiro, porque a Marinha apoiava muito Lenin, os bolcheviques, o Trotsky, e ele se exilou no exterior, depois se ofereceu para combater os alemães
como general dos aliados, como almirante, né, ele era almirante da Marinha. Só que os aliados se deram uma missão maior, né? Os aliados se colocaram perifericamente em relação à Rússia, né? E o general Kolchak assumiu o comando de várias forças com um protagonismo cada vez maior, várias forças que compõem o exército voluntário, né? Que era chamado por exército branco, pelo Trotsky. Então, a disposição física dessa guerra era o seguinte: o Exército Vermelho, eles tinham ali Moscou, São Petersburgo, ali o miolo, né, administrativo do país, e o Exército Branco estava posicionado perifericamente, né, parte do Exército Branco, pequeno contingente ao norte, contingente grande com o general Denikin ao sul, e o general Kolchak ao longo da Transiberiana, né. Então a Transiberiana era a primeira, ele foi deixado pelos aliados em Vladivostok, a partir dali ele foi avançando até Omsk, né? Omsk era a sua base principal. E a partir dali, os aliados também se posicionaram perifericamente e foram apoiando com armas, com apoio logístico, né? Não teve não teve assim maiores participações mais incisivas, mas teve um apoio muito grande, principalmente da Grã-Bretanha, da França, né? O ministro da Guerra, Winston Churchill, na época, né? Teve um papel fundamental, mas faltou uma participação mais incisiva. E o Exército Branco inicialmente teve muito sucesso, né? Eles foram avançando ao longo da Transiberiana, né? Então você pensa assim, o Denikin ao sul, a Transiberiana atravessando a Rússia e o Kolchak avançando em direção a São Petersburgo através da Transiberiana, chegando até Omsk. Só que o Exército Branco começou a ter muitas dissidências internas, muitas dissidências internas. À medida que ele foi tendo sucesso, eles já começaram a disputar o poder pelo que viria a resultar o conflito, antes do conflito acabar. E aí foi a sua ruína, né? Então, várias partes do Exército Branco foram extremamente inflexíveis, né? Não souberam fazer as alianças políticas necessárias para continuar esse avanço, né? O general Kolchak foi nomeado por parte do Exército Branco como comandante supremo da Rússia, né? E os socialistas revolucionários foram executados, né? Houve uma guerra interna no Exército Branco, parte as facções de esquerda que compõem o Exército Branco foram executados, né? Teve uma guerra interna, né? E tinha também o Exército Verde, né? Que eu acabei esquecendo de dizer. Dentro do Exército Branco tinha o Exército Verde, que era um exército formado meio que espontaneamente pelo povo, pelas pessoas, mas para proteger o campesinato, né? O campesinato praticamente participou muito pouco dessa guerra, foi a vítima, né? Por onde os exércitos passavam, eles saqueavam, matavam, roubavam, estupravam. Então se formou um exército verde, meio que para proteger o campesinato, que também era parte do exército branco, mas era anti-bolchevique, né? Os bolcheviques eram os piores, né? Em termos de terror, né? Terror não só em relação aos inimigos, mas em relação ao povo, né? Então parte do que o Lenin oferecia a quem se juntasse ao Exército Vermelho era justamente a possibilidade de poder total quando chegasse na cidade, podia roubar, matar, estuprar, fazer o que quiser. Isso para os militares que estavam sofrendo na guerra há muito tempo seduziu muita gente, né? A Rússia foi uma terra abandonada por Deus. Então, quando o general Kolchak foi nomeado comandante total de toda a Rússia, antes mesmo do conflito terminar, no momento que estava extremamente favorável ao Exército Branco na guerra, isso causou muita dissidência interna no Exército Branco e causou insegurança muito grande em relação aos aliados também, né? E o general Kolchak andava num trem que tinha 2/3 das reservas de ouro do país, né? Então até hoje o ouro do Kolchak é lendário. Então aí começou a ruína. O general Kolchak também extremamente, embora fosse extremamente disciplinado, né, um homem de muito valor militar, foi herói da guerra japonesa, foi herói da Primeira Guerra Mundial também, né? Ele era extremamente inflexível, né? Ele não era talhado para a carreira política, né? Ele acabou
não identificando oportunidades de criar alianças políticas. Por exemplo, a Finlândia declarou independência, era parte do Império Russo, e o governante da Finlândia ofereceu ao Kolchak invadir São Petersburgo com um contingente de 100 mil homens, caso o governo do Kolchak reconhecesse a independência da Finlândia. O Kolchak não aceitou, né? Certo da vitória. Ele ia pegar a Finlândia de volta. Então, vários eventos de inflexibilidade como esse definiram a guerra em favor do Exército Vermelho, né? Então, com o tempo, os próprios aliados se tornaram muito inseguros, tentaram impor o general francês para o comando das forças russas. O Kolchak não aceitou. Então o Exército Branco começou a ter muitas dissidências internas entre as suas várias facções, inclusive os aliados. E o apoio final dos aliados foi minguando, né? O apoio nunca foi tão decisivo assim, foi mais em termos de apoio logístico, apoio de armas. Mas, assim, as nações aliadas, França, Estados Unidos e Inglaterra, eles tinham acabado de sair de uma guerra. Estavam muito debilitadas economicamente. O primeiro-ministro Lloyd George preferiu uma postura de cautela, né? Ele também não tinha certeza do que era melhor para a Inglaterra, se era a vitória dos bolcheviques ou se era um ditador como o Kolchak assumir, né? Embora o Kolchak deu declarações de que assim que ele assumisse, ele iniciaria o processo republicano para o povo decidir que tipo de governo ele gostaria de ter. Mas todo ditador diz isso, né? Inclusive o Lenin, que foi para cima dos sovietes, né? Dos conselhos populares. Então não se sabe ao certo, mas o Kolchak já agia como ditador, já no comando do exército voluntário ele já agia como ditador. Então teve uma insegurança muito grande, né? Gerou uma insegurança muito grande e essa insegurança, essa dissidência, criou um momentum a favor do Exército Vermelho, e o Trotsky e o Lenin incansavelmente faccionavam, arregimentavam, e de repente eles criaram uma economia de guerra. Eles estavam no miolo industrial da Rússia e criaram uma economia de guerra, voltada para a guerra. E o Exército Vermelho foi avançando ao longo da Transiberiana. Então imagina uma estrada de ferro horizontal, e a guerra se decidia para lá ou para cá dessa estrada de ferro, com outra frente do general Denikin embaixo, uma pequena frente do Exército Branco em cima. Então o Exército Branco fez isso, aí depois o Exército Vermelho começou a fazer isso. E nesse ínterim, o general Kolchak começou a recuar com os 2/3 de ouro e começou a perder adeptos. As forças da Tchecoslováquia, elas ficaram sem ter como retornar ao seu país e acabaram a cidade destino da Transiberiana, não me recordo o nome da cidade agora, o nome russo, ela foi tomada pelos bolcheviques. Teve uma revolução nessa cidade, ela foi tomada, e o general Kolchak ficou com o trem dele, ficou ilhado entre uma cidade e outra, e acabou pedindo proteção às forças tchecas, que faziam parte do exército voluntário, né, chamado Exército Branco. E as forças tchecas entregaram o general Kolchak para os bolcheviques nessa cidade que eles tomaram. Então ele foi traído pelas forças tchecas, o general Kolchak, que era o comandante supremo da Rússia, do lado branco, né, candidato a ser ditador da Rússia. Ele foi traído e foi fuzilado à beira do rio. Seu corpo foi jogado num buraco no gelo, junto com seu primeiro-ministro, digamos assim, né? E depois disso a guerra praticamente acabou, né? As últimas batalhas foram na Crimeia, né? E os aliados ocidentais ajudaram a evacuar muitas forças russas, muitos contingentes russos, muitos cidadãos que queriam fugir da Rússia, né? Foi uma loucura. E o general Denikin também foi evacuado, fugiu através do Mar Negro. E a Crimeia foi palco das últimas batalhas, né? A partir da evacuação, né? A Crimeia foi tomada pelo Exército Vermelho. E o Lenin, que dizia que o terror era apenas uma ferramenta de guerra, né? Quando terminou a guerra, foi que o terror foi estabelecido. A Crimeia virou até assim que a guerra acabou na Crimeia, eles saíram matando, perseguindo, executando, estuprando. Ou seja, a Rússia foi uma terra esquecida por Deus, né? Parece que Satanás tomou conta da Rússia. Foi uma coisa, um caos, uma
uma libertinagem de violência, uma coisa, a psicopatia correndo solta, uma coisa assim dos infernos, né? Então a gente tem aqui alguns trechos do livro que eu achei interessante, né? Eu vou dar uma lida aqui para ilustrar algumas coisas que eu falei, né? Vamos ler aqui um trecho ou outro. Ficou provado que o Lenin cinicamente desprezou o slogan "todo poder para os sovietes". Ao invés, ele buscou controle absoluto, usando os sovietes como degrau para sua ascensão ao poder. E porque ele sabia muito bem que o seu plano de controle total e propriedade total do Estado não era popular, ele simplesmente saiu disseminando ideias de que ia dar as terras para os camponeses, que ia dar as fábricas para os trabalhadores. E tanto colegas como oponentes sofreram da sua ira, né, que às vezes explodia em obscenidades. Né? Quanto mais perto o Lenin chegava do poder, maior era o seu desprezo por qualquer noção de moralidade ou pelos direitos dos outros. E, à medida que aumentava a sua crença obsessiva que ele sozinho era capaz de conseguir a revolução total, ninguém, nem bolchevique, nem qualquer outro político russo, poderia igualar a sua vontade de fé e a sua autoconfiança. Então, Lenin foi extremamente ousado, né? Foi extremamente inescrupuloso, mas também extremamente ousado, né? Então, tem outros trechos aqui. Que ilustram os vermelhos, o exército vermelho, por outro lado, tinha todas as características necessárias para ganhar uma guerra civil no maior país do mundo. Um comando centralizado, inescrupuloso e autoritário em sua estrutura, né? Isso os permitiu sobreviver às mais desastrosas incompetências. Deixa eu ver outros trechos que eu achei interessantes. Então, aqui o último capítulo, o nome é The Death of Hope, a morte da esperança, né? Então, logo que termina a Revolução, algumas facções que ajudaram os bolcheviques começam a perceber que foram enganados, começam a se rebelar, né? Então o sistema passa a se autodestruir, né? Eles passam a eliminar, por exemplo, os Maria de Constante, perceberam que foram enganados, que foi a base inicial do golpe dado pelo Lenin, né? Eles perceberam que foram eliminados, e eles, que eram conhecidos como a fina flor da Revolução, se insurgiram contra o Lenin, e o Trotsky criou uma narrativa mentirosa de que o seu líder tinha desertado para o lado do Exército Branco, e foi uma mentira, uma desculpa para matar esse pessoal todo. Então foram executados, né, mortos, e eles foram executando várias. O sistema foi se autodestruindo, né? E os vermelhos vencem a guerra, né? E assumem poder total na Rússia, né? Então, assim, logo depois, os próprios líderes da Revolução, Trotsky, Lenin, vão sendo mortos, o Stalin vai sendo morto também, ou seja, o sistema vai se autodestruindo, né?
Quando você derruba as instituições, as leis e a moralidade de forma geral, não existe segurança para ninguém, né? A coisa vira uma briga de cachorro completamente sem regra, né? Então esses eventos, eles foram decisivos para formar o mundo que a gente conhece hoje, toda a geopolítica que a gente conhece hoje. Por causa desses eventos aqui, eclodiu a Segunda Guerra Mundial, né? A ascensão do nazismo ocorreu como resposta à ameaça bolchevique pairando sobre a Europa. Né? Os bolcheviques eram extremamente atuantes dentro da Alemanha, né? O Lenin tinha uma base forte na Alemanha, então o Partido Nazista foi ganhando força na Alemanha por causa da Rússia, por causa da Revolução Russa, por causa dos bolcheviques. Então foi um ciclo vicioso, essa revolução gerou um ciclo vicioso de violência que até hoje ele ainda está em andamento. Né? Todos os eventos do século XX têm origem aqui, tem origem naquele trem que o cais alemão mandou para a Rússia, né? Então, pessoal, é isso. Não poderia deixar de recomendar mais esse livro, uma leitura maravilhosa. E vou colocando ponto final dessa resenha, agradecendo mais esse nosso encontro. Gravei esse vídeo de novo, porque achei que o outro ficou um pouco mal estruturado. Né? Aqui a gente não trabalha com a edição, não faço a edição, porque senão não vou ter tempo de fazer os vídeos. Então, de vez em quando, a gente tem que refazer um ou outro. Né? Até porque vai ficar, eu quero que esses vídeos fiquem gravados, né? À disposição de quem queira. Então não pode ficar uma coisa que esteja mal estruturada. Pois é isso, pessoal. Agradeço demais por mais esse nosso encontro. Vou colocando ponto final nessa resenha e boa semana para todos.